comunicação quântica teve um upgrade no ano passado. Isso veio da antecipação da computação quântica. E aí requer a parte de comunicação quântica ser avançada no tempo, e esse mercado foi atualizado. E agora, com alguns breakthroughs que eles tiveram nesse ano passado, os sensores quânticos também foram atualizados e houve um aumento nessa parte. Se a gente vê... 5 minutos? Então, vou ser mais rápida, falar menos aqui. A teoria de informação é a base de tudo isso. Então, quando a gente olha para as tecnologias 2.0, a gente está falando de computação, comunicação quântica e criptografia é uma grande parte, e os sensores. No Queen, a gente está atuando em computação e comunicação. Tá? E a gente tem um histórico grande de tecnologias que levaram à escolha do Queen como centro de competência, incluindo o nosso emulador quântico, a parte de supercomputação, a parte de ótica fotônica, e no fim de 2023, nós somos escolhidos para ser centro de competência. Hoje nós temos mais de 80 profissionais trabalhando nessa área, entre os bolsistas e os pesquisadores. E no Queen, a gente está trabalhando na parte de computação quântica, voltada principalmente para a parte de formação, mas também trabalhamos com vários projetos da indústria, na parte de óleo e gás, logística, aeronáutica, previsão de demanda, principalmente a parte financeira e de energia. E comunicação quântica. O nosso objetivo aqui é desenvolver um equipamento nacional de criptografia quântica, mas a gente não para por aí. Tá? Se a gente for olhar o que o centro de competência está fazendo, nós temos a parte de PDI, mas a gente tem a parte de formação de RH, que é muito forte, a associação tecnológica e a parte de startups. Em PDI, nós temos a parte, esses 3 itens de cima, é o que você precisa para você poder desenvolver esse equipamento nacional. E a parte de baixo, a parte de redes quânticas, cibersegurança. A parte de baixo é o que a gente faz uma vez que a gente gera a chave. Como é que a gente vai integrar num sistema de criptografia clássico? Como é que a gente vai garantir que a cadeia inteira está segura? Eu vou pular esse slide. Na parte de formação e capacitação, o que a gente tem? A gente tem 2 especializações que foram introduzidas, uma em comunicação quântica, outra em computação quântica. Nós tivemos mais de 1.000 inscritos quando a gente abriu 50 vagas para cada uma delas. Hoje nós temos 200 alunos selecionados, nós aumentamos o número de vagas para poder atender essa demanda. E nós vamos abrir novas vagas no ano que vem. E nós estamos em preparação um curso mais abrangente, em termos de falar de todas as tecnologias quânticas em gerais, mas voltado para os alunos que vêm do meio empresarial. Então, ele vai ser mais voltado para os gestores de tecnologia e menos para a formação de pesquisadores e desenvolvedores. A gente também tem uma série de ações de curta duração, e hoje a gente já capacitou mais de 900 pessoas. E aqui mesmo, eu já encontrei aqui várias pessoas que estão fazendo o nosso curso de especialização. Colaborações é uma parte grande. A gente tem parceria com todos os parceiros da Rede Rio Quântica, mas não paramos por aí. Nós temos outras parcerias com outros centros de competência, assim como outras instituições, e espero que na próxima eu já coloco o símbolo do ITA. E internacionais também. A Associação Tecnológica é um ponto de partida para a gente de interação entre as instituições, as ICTs e as empresas, tanto usuárias quanto fornecedoras. A gente cria uma série de benefícios para esses associados,
E um dos pontos interessantes é que eles têm acesso ao nosso grupo de economia industrial, onde a gente faz análises do mercado, as bases tecnológicas, de mercado do status de patentes em áreas específicas que são de interesse para os nossos associados. E as ICTs também podem ser parceiras, e esse é um fórum onde a gente tem alguns projetos em comum para unir a academia ao mercado. E na área de startups, a gente não poderia ficar atrás, a gente tem metas associadas com a criação e atração de startups, e a gente tem vários programas, desde a parte de conscientização, da parte de criação de uma comunidade, chamadas em diferentes níveis de ideação e também de construção e solução de desafios que são relevantes para as áreas. Então, nós já temos algumas empresas que foram criadas, outras que estão sendo incubadas e projetos em comum desenvolvendo. E, como o tempo é curto, eu não posso falar de tudo que a gente está fazendo, mas eu já queria aproveitar aqui e terminar a minha apresentação com um convite. Nós temos um encontro que a gente faz todo ano, e esse ano, sendo o Ano Internacional de Quântica, o tema é na parte de quântica, que vai ser agora em outubro, e já peço para vocês reservarem um dia, já antecipo aqui um convite, que nos dias 13 e 14 nós vamos ter um workshop de comunicação quântica e vamos ter uma palestra do professor Sérgio Haroshi, que ganhou o Prêmio de Nobel em 2002 na área de quântica. Então, vai ser um evento muito grande. E, para quem está mais interessado para a área de business, nós vamos ter um evento voltado para business em dezembro. Então, já aproveito aí e faço a propaganda dos nossos eventos e convido todos vocês. Obrigada. Bom dia a todos. É uma honra estar aqui mais uma vez nesse ambiente de discussão do impacto dessas tecnologias quânticas para interesse da defesa. Encontrei alguns amigos aqui de longa data que há muito tempo não via. É um prazer estar nessa casa novamente. Eu queria colocar um pouco do contexto das contribuições que a Unicamp e outros grupos do Estado de São Paulo podem dar para esse projeto. E eu começo com essa imagem aqui que mostra algumas vertentes tecnológicas que certamente farão parte da estrutura de um projeto de navegação inercial que está sendo discutido aqui. Acima aqui eu tenho um circuito fotônico, tá? Então acho que algumas tecnologias, algumas habilitadoras que vão estar envolvidas vão depender de tecnologias fotônicas, os supercondutores, que o Alexandre bem expôs aqui, que a gente também está desenvolvendo na Unicamp. Aqui também parte fotônica e a armadilha de átomos para você fazer a interferência e, portanto, detectar variações diminutas do campo gravitacional ou das acelerações. E só para dar um contexto, eu estou com de certa forma, três chapéus aqui nessa discussão de hoje. Uma é de cientista pesquisador que trabalha na área de fotônica integrada, né, fazendo esses chips fotônicos para diversas aplicações. Uma é na posição de coordenador do Centro de Componentes Semicondutores, que é uma infraestrutura de microfabricação de dispositivos microeletrônica, fotônica e outras áreas na Unicamp. E também, atualmente, estou coordenando o Programa de Tecnologias Quânticas da FAPESP, o QITIA. Então, é nesse contexto que eu trago um pouco da perspectiva que eu vou apresentar aqui hoje. Foi falado já bastante sobre as tecnologias, né, e todos os vertentes que ela impacta. E, em particular, eu acho, no contexto do projeto Ether, é a gravimetria, né? A possibilidade de você medir a aceleração e, portanto, inferir as suas coordenadas à medida que você integra essa aceleração no tempo. Mas, claro que a tecnologias quânticas é sempre um pouco de complementaridade. Então, da mesma forma que o sensor quântico, ele precisa garantir que ele opera com o máximo de sensibilidade, mas imune ao ruído externo.
É o mesmo problema que a pessoa que faz computação quântica tenta evitar para você garantir que você consegue terminar a sua computação sem ser destruído. Então, quando a gente fala de comunicação quântica, computação quântica e sensoriamento quântico, embora possam parecer desconexos, a gente está tentando sempre resolver esse gargalo, que é extrair sensibilidade ao passo que a gente fica imune à perturbação externa. Então, tem complementaridade, tá? E no contexto de GPS e navegação, tem um trabalho muito detalhado, tá? Se você procurar na internet essa página aqui, você vai ver um documento do governo britânico que fez um estudo destacando a questão da sensibilidade e dependência crítica do sistema de GPS. E para dizer a importância disso, né, naturalmente o Reino Unido tem capacidade de soltar satélites, é dono de parte da rede de GPS que está instalada hoje no mundo e ainda assim tem investido massivamente em desenvolver sistemas que são independentes de GPS, justamente pelos ataques diários que acontecem nesse sistema. A estimativa hoje é que 900 ataques por dia acontecem na aviação comercial nessa frente de ataques de GPS. Então é um problema que não só tem aplicação militar, mas também aplicação civil, né? Integridade dos nossos voos, tranquilidade. Então aqui são alguns exemplos baseados em diferentes tecnologias. Então para mostrar também que não é só uma tecnologia quântica que está sendo explorada, né? O Alexandre exemplificou isso, para desenvolver esses gravímetros, esses acelerômetros. Tem uma série de projetos hoje em dia financiados com essa finalidade. Então a gente também tem que olhar para esse lado se a gente quer desenvolver um sistema completo e competitivo. Aqui no Brasil, eu acho que tem, na parte de átomos frios, né, eu acho que é um ingrediente importante desse sistema que a gente quer desenvolver aqui. Eu acho que eu tenho segurança em dizer que o sistema mais maduro nesse setor é desenvolvido lá em São Carlos, tá, na Universidade de São Paulo, e hoje também na Universidade Federal de São Carlos. Aqui é o professor Felipe Curtelli, eles têm uma patente desse sistema, e aqui é uma fotografia do gravímetro deles. Então, se um dia você estiver em São Carlos e quer ver como é que esse sistema funciona, manda uma mensagem para o professor Felipe, e ele vai mostrar para vocês. É um condensado de Bose-Einstein, que é uma onda de matéria que, ao sofrer interferência, permite você provar esse campo gravitacional. E um outro trabalho recente que está sendo desenvolvido aqui é na área de magnetometria, que o Alexandre já complementou. A gente desenvolver sensores de campos magnéticos que são capazes de resolver campos magnéticos tão baixos quanto o campo magnético gerado pelas correntes elétricas no nosso cérebro. Tá? Então, essa linha de atuação do Hans Flores, que foi recentemente agraciado no edital da FAPESP para jovens pesquisadores. Ele está na Universidade Federal do ABC desenvolvendo esse tipo de sistema. Eu queria aproveitar para dar um exemplo, que é o seguinte: esse trabalho aqui é um trabalho feito em Nottingham, onde o Hans fez o pós-doutorado dele, mas que eu conversei com um pesquisador que foi responsável por esse trabalho aqui, é o Matthew Brooks, e o Matthew me disse o seguinte: olha, a gente começou com uma ideia muito ousada, que era usar tudo de mais alta performance, estado da arte em tecnologias quânticas, para desenvolver um equipamento que servisse para atender, por exemplo, um hospital que atende crianças com neurodivergência, ou uma pessoa que não tem capacidade de entrar numa máquina de magnetocefalograma. E quando ele foi conversar com os investidores, ele descobriu que isso era um sonho muito distante. E aí eles adotaram uma solução muito mais pragmática, que é um sensor baseado em magnetometria de vapor atômico, que é uma técnica quântica, mas a gente poderia classificá-la como uma chamada quântica 1.0. São coisas que a gente já domina há 30, 40, 50 anos. O que tem hoje é uma combinação de tecnologias habilitadoras que permite você usar um sensor já conhecido, bem estabelecido, praticamente clássico, mas que a performance é inovadora. E hoje eles comercializam isso aqui. No ano passado eles venderam 15 milhões de libras desse equipamento, principalmente para hospitais infantis que querem fazer exames neuronais que não são possíveis num equipamento de ressonância magnética. Tá? Então a gente também tem que ter essa humildade, às vezes, de olhar o que realmente funciona e não simplesmente o que é mais atraente. O Alexandre deu esse exemplo, eu só queria destacar, né, ele já falou isso, que é uma parceria da Unicamp e do CBPF em desenvolver essas junções Josephson, que são um elemento para fazer os seus qubits supercondutores. E acho que isso é um exemplo que a comunidade brasileira está preparada para abrir mão, às vezes, do ego, né, e trabalhar em parceria para poder desenvolver algo maior. Isso aqui é um exemplo, acho, fantástico disso, e esses dispositivos foram fabricados, parte no CBPF, parte no Centro de Componentes Semicondutores da Unicamp. A gente ficou muito orgulhoso desse resultado. Só falando das capacidades, eu acho que a gente pode falar de equipamentos, posso mostrar foto de infraestrutura, mas tem um elemento principal, na minha opinião, é o RH.
né? Quem vai desenvolver essas coisas? Então, a gente fez um apanhado de pessoas na Unicamp que têm interesse em contribuir com essa iniciativa. Então, no nosso grupo, lá do Laboratório de Pesquisa Dispositivo, somos 5 professores, cada um com a sua vertente, podendo contribuir nessa área. O professor Rochinol na área de dispositivos quânticos, né, com os qubits supercondutores. O grupo de laser de aplicações. Se você vai fazer um giroscópio, você precisa de um laser estável. Esse time aqui, sem dúvida, é no Brasil o time que mais entende de estabilização de lasers e produção deles, né? O Flávio, o professor Flávio, já teve uma empresa, inclusive a BR Labs, que fabricava lasers aqui no Brasil. Então, eu acho que a gente precisa também fazer essa prospecção de entender realmente quem são as competências necessárias, não só para a parte quântica, mas para a parte pragmática, os engenheiros, os físicos, os químicos, todo mundo que tiver capacidade de contribuir. A gente tem uma infraestrutura bastante desenvolvida lá na Unicamp, não vou passar item a item aqui, mas temos laboratórios de teste, caracterização, componentes, sala limpa para microfabricação, né, como essa que eu acabei de mencionar a vocês. Então, a gente está preparado para contribuir nessa frente. Temos um centro de pesquisa em ótica e fotônica, né, que é o Fotonicamp, que foi inaugurado em 2018, e hoje a gente está plenamente desenvolvido e ocupado, né, tem laboratórios cheios com equipamentos para fazer caracterização ótica, magnética, elétrica, radiofrequência, né, em diversas frentes. Então, o laboratório está à disposição dessa iniciativa para contribuir para o sucesso da mesma. Eu vou deixar isso aqui um tour virtual, se tiver curiosidade depois de ver, fazer uma visita virtual ao centro, dá para você pegar por esse QR Code. Eu vou passar aqui para a gente não tomar tempo nisso. Tá? Só para falar uma palavra do que eu acho que, da minha área de pesquisa, pode realmente contribuir nesse tema, né, é a parte de, a gente estuda como que a luz interage com o sistema mecânico. Os sistemas mecânicos têm massa, e massas são sensíveis à inércia, à aceleração. E a gente, usando a luz, consegue extrair o máximo de sensibilidade do deslocamento dessas massas. Tá? Então, esse é o único slide técnico que eu tinha, e a gente tem feito isso para várias aplicações, transposição de estados quânticos, leitura de campos e tudo mais, mas eu acho que essa tecnologia é fundamentalmente revolucionária do ponto de vista de performance para a área de aceleração, de navegação inercial. Tá? De novo, os lasers, a gente tem, esse aqui é o trabalho do professor Luiz e do professor Flávio, a gente constrói esses lasers aqui totalmente aqui no Brasil, a gente compra, claro, um meio de ganho de fora, mas todo o laser é construído aqui no Brasil, então a gente tem o domínio dessa técnica e certamente será um ingrediente importante se a gente quer desenvolver algo autônomo, livre de restrição de importação. Tá? E aí eu só queria mostrar um slide do CCS, que eu acho que também eu tenho muito orgulho disso aqui, que é, aqui não tem nenhum professor, nenhum pesquisador. Realizam pesquisa, às vezes fazem trabalho de docentes em alguns pontos, mas é a equipe técnica. A gente esquece disso no Brasil. A gente abre vagas para concurso de professor, vagas para concurso de pesquisador, mas você fala, quem é o cara que fica lá no laboratório operando os equipamentos? Tá? A Unicamp tem conseguido manter, então a gente tem essa equipe ampla aqui no CCS, que dá suporte à parte de microfabricação, e a gente não vai avançar se a gente não conseguir manter essas pessoas no Brasil, manter essas pessoas trabalhando. E eles realmente estão fazendo um trabalho de campo. Tá? Então, temos tudo acontecendo lá. Se vocês depois quiserem mais detalhes, eu vou deixar algumas imagens para registro da apresentação, mas a gente fabrica essas coisas com precisão nanométrica lá no Centro de Componentes Semicondutores, que certamente é uma plataforma interessante para o que a gente almeja aqui. Então, para concluir, eu acho que tecnologias quânticas não é ficção, é realidade. Tá? Tem oportunidades como essa aqui, na navegação inercial, que a gente precisa atacar. Temos startups no Brasil, a Valéria mencionou alguns exemplos, o Alexandre outros exemplos. Eu acho que a gente tem que aproveitar esse momento, né, de pessoas querendo sair da academia e ir para o setor da indústria, desenvolvendo novas empresas, capturá-los para participarem disso. E as agências de fomento estão dando uns passos críticos. Né? A FAPESP criou um programa em tecnologias quânticas com 150 milhões de reais. O governo federal está planejando esse programa de 5 bilhões de reais. Eu acho que em cima dessas estruturas a gente pode sim criar um projeto que tem um plano de longo prazo, que captura o interesse dessa comunidade e manter um norte. Porque o cientista, eu falo, ele é o componente mais TDAH da comunidade, sabe? Ele olha para um assunto, vê outro, ele descola. Um projeto desse tipo, ele dá um norte. Ele permite a gente avançar numa direção fixa. Muito obrigado.
por aqui. Bom, bom dia a todos. Eu vou ficar nesse canto aqui, parece que é mais seguro, né? Meu nome é professor Ricardo, sou engenheiro de automação e controle da USP, que é uma das grandes universidades do Brasil, da Escola Politécnica da USP, que é uma das grandes escolas de engenharia do Brasil, fundada há quase 140 anos por líderes de visão que entendiam que, à época, economia agrária, plantar café e exportar não era suficiente para o estado de São Paulo. E, desde então, a gente continua. Eu vou falar algumas contribuições, projetos e parcerias que a gente tem na área de defesa. A USP é muito grande, faz esse tipo de parceria bem antes de eu nascer, vai continuar fazendo depois que eu me aposentar. Então, tem um certo viés. Todas as que estão aqui são coisas em que eu, em maior ou menor grau, participei pessoalmente, que conduzem, na verdade, para o projeto Éter, e é onde eu quero concluir. Então, rapidamente, fazemos parte do Laboratório de Automação e Controle, Engenharia Elétrica. A gente tem um histórico grande de cooperação com a Marinha. Esse aqui são 2 projetos irmãos, controle de propulsão das fragatas classe Niterói, que a gente fez, são um dos meus projetos favoritos, a gente fez isso já em 1997, foi uma parceria com o Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo, onde a gente experimentou uma abordagem de engenharia que à época era muito pouco utilizada, mesmo em projetos de ponta. A gente projetou todo um simulador completo para o sistema de propulsão e desenvolveu o sistema de controle de propulsão em cima desse simulador. Quem é de marinha sabe, se você vai fazer um teste com um navio desses, você precisa mobilizar uma tripulação de 200 pessoas, navegar, sair da Bahia, navegar até alto mar, ficar 1, 2, 3 dias lá e gastar algumas toneladas de diesel. E com o simulador, boa parte dessas tarefas a gente conseguia fazer muito mais rápido que tempo real no escritório. Isso fez com que esse projeto fosse terminado muito mais rápido do que era costume, a um custo muito mais baixo. Esses navios tinham sido comprados pela Marinha da Vosper Thornycroft, da Inglaterra, que se ofereceu para atualizar o sistema de controle de propulsão, mas a Marinha houve por bem contratar a gente. A gente fez a classe toda, os 5 navios, por um custo menor do que a Vosper queria para um navio. Tá? Foi um projeto bem avançado, foi uma arquitetura avançada baseada em padrões abertos. E a L3 Maps, que hoje está envolvida com o projeto das fragatas Tamandaré, chegou com uma solução semelhante 5 anos depois. Então, foi na época bem interessante. A gente, como subproduto, produziu um simulador de treinamento, um simulador de prototipagem. Essas fragatas depois elas foram a nau capitânia da missão das Nações Unidas no Líbano. Então, sempre que tinha um problema de propulsão, o pessoal resolvia no simulador e mandava o software para lá. Posteriormente, a gente fez também o controle dos estabilizadores, piloto automático. Esse foi um projeto paradigmático para a época. Posteriormente, por conta disso, a gente fez o controle de propulsão da corveta Barroso, que era a mesma metodologia, era um projeto mais simples, baseado em controles industriais padrão, porque era uma classe de um navio só, né? Essa aqui é a foto da primeira saída ao mar da corveta Barroso, né? E é um projeto um pouco diferente, porque ele foi feito por conta de você ter um simulador antes de existir o navio. Por conta disso, o Almirante Neves falou com muita propriedade, né? A gente, em função dessa cooperação, a gente fez o sistema de controle dos sistemas internos do LabGene, o protótipo do reator naval, protótipo em terra, né? Do reator naval da Marinha. Foi também uma parceria com o Centro Tecnológico da Marinha de São Paulo. Também foi isso. E foi pela primeira vez que, dentro desse projeto, a gente fez um modelo complexo, inclusive com a integração casco-hélice, onde a gente pôde descobrir coisas sobre o projeto que até então não se faziam. Isso depois foi passado para empresas, foi feito depois um convênio com os franceses, mas a base do projeto que eles usam hoje é o que foi desenvolvido nessa época. Tem a ver com navegação o projeto do Mansup. O Mansup é o sucessor do míssil Exocet. Quem é mais velho lembra o impacto que o míssil Exocet teve
nos anos 80, Guerra das Malvinas e tal. Nós fizemos o desenvolvimento, eu chamo de desenvolvimento inicial, porque isso depois foi repassado para algumas empresas incubadas. A gente fez o processo inicial da unidade de navegação inercial do míssil, que é essa caixinha aqui. O que trouxe para a gente grandes lições aprendidas do ponto de vista do desenvolvimento de engenharia. Era uma questão de incubar empresas para fazer isso, era uma questão de desenvolver os processos de fabricação para se ter repetibilidade na construção dos sensores, era uma questão de ter a cadeia de suprimento para a obtenção dos materiais, e esse é um projeto bem sucedido. O Mansup hoje está sendo produzido inicialmente em escala comercial, quer dizer, está começando, mas está lá, ele funciona muito bem. Foi um desenvolvimento inédito para a época, né? Você ter uma unidade inercial desenvolvida no Brasil, voando num míssil brasileiro, essa foi a primeira vez. E tem um outro projeto, esse é um pouco diferente, é o projeto Parnaíba e Amazonas, né? O secretário Molina, não está mais aqui, né? Mencionou na apresentação de hoje a questão da sensibilidade dos mapas de anomalia magnética e gravimétrica, né? O projeto Parnaíba e o projeto irmão dele, o projeto Amazonas, foi uma encomenda da Agência Nacional do Petróleo, à época, estamos falando no começo dos anos 2000, tem quase 20 anos já, que eles precisavam fazer o levantamento massivo das bacias sedimentares brasileiras. E surgiu a oportunidade de se adquirir ou se transferir tecnologia da Federação Russa, que é a maior economia de petróleo do planeta, e a maior economia tecnológica de petróleo do planeta ainda hoje, e por isso nós fomos contatados à época e nós desenvolvemos isso. Esse foi um projeto de porte similar ao projeto Éter, mas não é um dos meus favoritos. Ele teve grandes problemas de governança. Eu sei mais do que ninguém, fui coordenador e foram anos e anos perdendo noites de sono para resolver os problemas todos. E vou voltar a falar sobre isso daqui a pouco. O objetivo era obter mapas gravimétricos e magnéticos, mag-gama também, para toda a bacia do Parnaíba e depois para o cristalino em volta da bacia. É quase 25% do território nacional. Incluído depois, foi um desdobramento interessante, o projeto Amazonas, que era fazer grave e mag para toda a bacia do Amazonas. E isso é uma região de difícil acesso, é quase inviável você colocar gravímetros de terra e querer levantar com o grau de detalhe com que foi isso. Esses são os mapas de maior detalhe que a gente tem ainda hoje para o país. E eles foram feitos com equipamento aerotransportado. O projeto tem um grande porte, mas a verdade é que 65% do orçamento dele era todo em horas voadas. A gente chegou a ter 5 aviões voando todos os dias durante mais de 2 anos. 5 Cessnas Grand Caravan. Nós produzimos, no final das contas, os melhores mapas. O interesse da Agência Nacional de Petróleo é bem claro. Se você tem uma região com um mapeamento desse tipo, e esse mapeamento permite você saber quais são as áreas mais promissoras para se achar petróleo, o leilão dos blocos adquire valores muito mais altos. Esse projeto se pagou, mesmo tendo um valor alto, muito rapidamente, por conta dessas informações. É uma coisa muito delicada, você precisa ser um geofísico ou um geólogo para poder saber interpretar isso, mas pensa mais ou menos o seguinte: uma jazida de petróleo e o domo salino associado são menos densos do que o terreno normal. Então você percebe uma pequena variação da gravidade nesses locais, o que indica, junto com outras informações de gama-espectrometria e campo magnético, anomalia magnética, você percebe se é uma região promissora para o petróleo. Teve essa campanha de levantamento, que foi, na época, a maior campanha em andamento no mundo, e foi a maior campanha jamais realizada no Brasil, ainda hoje.
E esse é o, vamos dizer, o aspecto operacional disso. O aspecto que interessa para a gente foi o desenvolvimento dos sensores. Nesse nível de sofisticação, MAG e Gama são tecnologias consolidadas. Gravimetria aerotransportada já era outra história. A gente começou adquirindo, um grande aprendizado em transferência de tecnologia, eu poderia falar o dia inteiro sobre isso. A gente começou fazendo a transferência de tecnologia da Federação Russa, aperfeiçoamos e, no final das contas, os nossos gravímetros são mais compactos, melhores, mais eficientes do que os originais. É um grande desafio. Esses equipamentos, né? Cada avião tem que voar com 3 deles, por uma questão de orientação. Eles são capazes de perceber diferenças na anomalia gravitacional de 1 miligauss. Nós estamos falando de uma parte por milhão da aceleração da gravidade. Num avião que sacode, sobe e desce, e eles de fato funcionam. Tem todo um histórico, como eu falei, de você ter aquisição de tecnologia, de você ter processo de fabricação, de você ter a cadeia de suprimentos de material. É um projeto muito complicado, desde o tântalo, que tem que ser utilizado nos pêndulos, ao fluido hiperviscoso para mergulhar o pêndulo. É muito complicado isso aí. O IEAV chegou a ter uma participação, principalmente por questão do licenciamento dos stingers, os sensores magnéticos dos aviões. Esse foi um projeto muito bem sucedido, mas com grandes problemas de governança, foi muito complicado. Era um aprendizado também, isso foi há muito tempo atrás. Outro assunto, inclusive, que surgiu aí, isso é uma coisa, a gente tem uma grande cooperação com a Agência Internacional de Energia Atômica, né? E nós desenvolvemos para ele o simulador Ashira. Ashira é uma deidade do panteão cananita. A agência não pode dizer, eu tenho um reator brasileiro e nós vamos atacar e mostrar problemas de segurança computacional. Então, eles procuraram a coisa mais neutra do possível, que era o Deus Sol dos cananitas de 3.000 anos atrás, e criou problemas internacionais, mesmo assim. Esse foi o primeiro simulador de planta nuclear projetado para segurança computacional. Ele simula não só o processo nuclear, ele simula as redes de controle, toda a comunicação, ele pode ser atacado. Ele foi desenvolvido originalmente para pesquisa, mas ele acabou sendo muito popular para treinamentos e exercícios. Ele é a ferramenta principal para treinamentos de segurança computacional que a agência usa hoje. Foi desenvolvido aqui no Brasil pela gente, com cooperação inicialmente do Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo também. E hoje já tem cooperação de atores de fora. Fiz uma reunião ontem, a gente já tem cooperação da Ontario Tech University, Canadá, da CNEA, Autoridade Nuclear Argentina, da Framatome, na França, da Universidade de Lancaster, no Reino Unido. É um projeto internacional de cooperação. A gente usa ele, mas na verdade a gente já está de olho no próximo, que é o simulador de pequenos reatores modulares, foi um objeto da discussão hoje. Esse novo é mais ambicioso. Ele vai ser um simulador de, não um reator, mas de uma frota de reatores integrados. Os reatores modulares eles vão ter paradigmas operacionais diferentes dos reatores de hoje. Operação autônoma, manutenção remota, operação remota. E é preciso de uma ferramenta desse tipo para a gente entender como fazer os arcabouços de segurança computacional para eles, né? Semana passada, o general Correa Filho esteve aqui ontem, ele foi o responsável pelo exercício. Esse simulador foi utilizado no exercício Guardião Cibernético, é um exercício do Ministério da Defesa, realizado anualmente. Nós usamos esse simulador desde há 6 anos, do Guardião 2.0, já estamos no 7.0, né? Ele acompanhou a evolução do simulador, né? E é um belíssimo exercício. Esse é um exercício enorme, ele é importante e potencialmente eu acho que ele vai se tornar nos próximos anos o padrão ouro em termos mundiais para
exercícios de defesa cibernética. A gente conduz o exercício de segurança computacional com o uso desse computador já há alguns anos. Tem um certo viés, estou avançando no tempo, preciso de um minuto. Isso meio que conduz todo esse histórico para o projeto Éter. A verdade é, nós, enquanto Escola Politécnica, nunca tivemos melhor posicionados em todas as questões de desenvolvimento do que hoje, para dar o suporte ao projeto Éter. Então, nós na USP somos a Escola Politécnica, a EASH, que tem um departamento de física, né? O professor Alexandre Ferreira. E aqui, na verdade, quando foi feita a prospecção do Coronel Daniel, Capitão Rômulo, eles, por intercessão do Alexandre Ferreira, que chegaram a nós todos. O Instituto de Física de São Carlos não dispensa apresentações, né? E nós. Uma equipe que hoje tem aproximadamente 20 pessoas para contribuir para o projeto. Eu gosto... que pena. Peço desculpas, esse era um diagrama bem estruturado, mas não passou bem aqui. Isso aqui é um diagrama da arquitetura da plataforma, que é onde a gente entende que é o ponto focal da parte de engenharia do projeto. E a plataforma, ela usa lições aprendidas. Isso aqui é uma lição aprendida do projeto do Mansup. A plataforma, a base de hardware que vai gerenciar e integrar os sensores. Tem um certo viés de engenharia aqui, porque a plataforma está grande e os sensores estão pequenos, né? Mas, na verdade, o grande esforço vai ser no desenvolvimento dos sensores, a gente entende isso. Ela tem capacidade de teste, ou seja, a própria plataforma vai ter capacidade de se calibrar, de se checar, de coletar dados durante os testes. Na parte do desenvolvimento, basicamente o desenvolvimento é tudo isso, é teste após teste, até pós-teste. Se a gente consegue acelerar essa etapa e fazer a coisa ser mais rápida, a gente consegue melhor desempenho. Então, eu peço desculpas novamente, o diagrama acabou corrompido. Isso aqui é uma espécie de cronograma físico-gráfico, né? Cada caixinha que está aqui desenhada, dos drivers ao suporte, ao processamento, que vai ser responsável pela fusão de dados e outros aspectos, passa por concepção, desenvolvimento, testes, que envolvem, isso é uma outra lição ao longo dos anos, prospecção de equipe, desenvolvimento dos processos de fabricação, cadeia de suprimentos e tal. E com isso eu concluo por aqui. Só queria falar o seguinte, tendo em vista todo esse histórico, mesmo o projeto Paranaíba, nenhum desses projetos, e outros que não vêm ao caso aqui, mas que nós fizemos ao longo dos anos, nenhum começou no patamar em que o projeto Éter está começando. Em termos de prospecção de capacidades, em termos de planejamento, liderança e governança, a gente está degraus acima de qualquer um desses aí. Todos foram bem-sucedidos, mas é a primeira vez aí, em quase 40 anos que a gente vê um projeto desse. Então, desculpa ter avançado os minutos. Teria um sem número de perguntas, porque, entre tantas coisas, eu trabalhei muito com toda essa modelagem, simulação, uma série além de controle, todas as vertentes do controle, digital, analógico, em rede, e todas essas coisas. Enfim, também com controle de mísseis, etc. O pessoal aqui da Mectron, antiga Mectron, enfim, tem 50 mil... Tá, e fora colegas no departamento de elétrica, em particular de automação e controle. José Jaime da Cruz, talvez você conheça. José. Então, José Jaime da Cruz, enfim. Então, tem 50 mil perguntas aqui, mas não vou fazer isso em benefício do tempo. Além do que, enfim, ter assistido o desenvolvimento, enfim, estudado o desenvolvimento do primeiro avião totalmente projetado por modelagem, simulação e apresentação do gerente.
em 1900, lá vai, o Boeing 777, tá? E o detalhamento de todos os aspectos dele, até a cor dos interiores e poltronas, tudo por modelagem e simulação, né? Ambiente de simulação fantástico. O senhor deve trabalhar com, enfim, várias dessas coisas, especialmente mísseis, trabalham com fenômenos muito rápidos, então você tem que ter computação e comunicação extremamente rápidas, tá? Muito bem. E além de uma dinâmica muito mal comportada, e além da famosa geração do famoso autodiretor. Mas não vamos puxar por aí, porque aí a gente mergulha em um sem número de questões. Mas, e também esses exercícios das forças militares, né? Durante mais de 20 anos a gente acompanhou uma série de... O maior evento de simulação do mundo acontece na Flórida, tá? E nós fomos durante 20 e tantos anos, desde 97, acompanhando a evolução disso, inclusive das arquiteturas e tudo mais. Tem uma história imensa que, curiosamente, não foi muito difundida aqui no Brasil. Os padrões de arquitetura, e começaram feitos pelo famoso DARPA, que alguns contaram aqui, o DARPA pioneirou não só a internet, mas a internet, quer dizer, havia as redes militares depois com protocolos muito específicos, e eles bateram numa questão que eu mencionei aqui de passagem, que é a questão de culturas diferentes, enfim, e também até a questão do sigilo dos processos. Os atores, por vezes, eram concorrentes, às vezes eram colaboradores. Então, para isto, a solução, além de haver uma infinidade de modelos, de simuladores e simulações, isso tudo, gente, 95, 97, 2000, tem sem número de publicações em um monte de lugares. E eu assistia um pouco a esse esforço de dar um norte, somar os vetores, e também reduzir o desperdício e a pulverização de recursos. Esse problema não é antigo e não é nosso. Tá? Só de um tanque, acho que é o Bradley, as Forças Armadas Americanas tinham 803 modelos diferentes. 803, do mesmo tanque. E o mais interessante é que eles não interoperavam. O modelo da firma X não rodava no ambiente da firma Y. E aí o pessoal fez um esforço notável a partir com as diretrizes 5000X/X, a partir de 1995, 97, acompanhei tudo isso, tá? De tentar reduzir essa pulverização, essa dispersão, duplicação, e etc. E as arquiteturas de modelagem e simulação, o senhor mencionou provavelmente uma delas, de específicas, eles para acomodar a diversidade de ambientes, culturas, sigilo, ora concorrentes, ora colaboradores, definir as famosas interfaces, que eu me referi ainda há pouco, tá? São extremamente importantes, tá? Para todos esses atores trabalharem com regras e tudo mais, inclusive multas, protocolos, etc., e tentando unificar. Essa experiência foi parcialmente com a famosa arquitetura, em que nós pioneiramos isso, simulações com High Level Architecture. Talvez alguns já tenham ouvido falar, não sei se experimentaram com isso. Que eu saiba, nós fizemos o primeiro trabalho aqui no Brasil com cada uma delas. Enfim, e para preservar, respeitar as identidades e até as secrecidades de cada um desses ambientes, enfim, das forças, dos atores, das empresas que competiam e tudo mais. Com parcial sucesso, porque aí vem as culturas e as características, como disse o professor, ainda há pouco o professor aqui ao lado, e os interesses, há os interesses gerais, mas há os interesses específicos. E, eventualmente, alguns desses atores têm interesses específicos divergentes, se não opostos. Então, tenho muito cuidado com isso. Bom, mas tudo passa por
claro, a definição muito clara no início, por isso que esse início é muito, e o senhor disse muito bem, estamos começando, o projeto está começando um patamar bem mais elevado. Provavelmente os problemas que o senhor mencionou, sem ser específico, tem muito a ver com alguma dessas coisas. Bom, dito isso, vamos ao nosso palestrante. Eu convido o nosso palestrante, é o quinto palestrante, o coronel Vitor Gouveia Andrés Carneiro, para... Por favor. Já percebi. Boa tarde a todos. Eu sou o Tenente Coronel Andreso, professor do Departamento de Engenharia Elétrica do IME, para quem não me conhece, atuando na área de comunicações óticas, antenas, propagação e, mais recentemente, tecnologias quânticas. Então, vou falar... Fui meio audacioso, botei um pouquinho mais de slide, mas, graças a Deus, o Coronel Franco Azevedo, o Alexandre já adiantaram algumas coisas que eu iria falar. Então, aqui, né, o slide está ali, o Crelina, devidamente anotado, tá, Coronel? É um slide que a gente usa sempre. Então, acho que o ponto alto da minha apresentação, que foi comentado anteriormente nas palestras de hoje, justamente, e eu sou de comunicação quântica, né? A comunicação do grupo tá bem legal. A equipe de pesquisa está bem integrada, né? Inclusive, cerceamento tecnológico, né? Que diversos dos senhores já comentaram. O Coronel Franco Azevedo, Alexandre também. Eu apresentei esse slide a primeira vez no curso de Segurança e Defesa Cibernética da ESG. Foi em setembro. Foi logo depois. O legal dessas apresentações é que a gente sempre dá uma atualizada, né, com notícias novas. Então, na época, eu lembro que eu tinha acabado de sair do BIS, né, Bureau of Industry and Security. Em esse caso que o Alexandre relatou, que aconteceu com o Ivan, né, tentando comprar amplificadores paramétricos, foi um mês depois, em outubro. Né, a gente já sofrendo cerceamento tecnológico. Aqui a quantidade de investimentos também, o Coronel Franco Azevedo apresentou esse slide. É um site chamado Eureka, que normalmente tenta fazer uma consolidação de todos os montantes de cada país. Não estão todos aqui, né? A gente já percebeu, alguns que ficam faltando, e particularmente no Brasil também. Né? Mas, tentando consolidar, a gente está brigando atualmente em termos de recursos com Hungria, Filipinas e África do Sul, né? E, naturalmente, na liderança, China, logo depois, Estados Unidos e Japão. Então, vou falar um pouco sobre as iniciativas de quântica do IME. Começou lá em 2022 com um projeto da FINEP voltado para sensores para defesa química, biológica, radiológica e nuclear. A gente batizou esse projeto de Quantum 1, tá? Ele era para sensores convencionais, o grande montante dele, mas em torno de 6 milhões, ou 9% do total do projeto, já foram orientados para sensores quânticos. Tá? Desde 2022, então, a gente já vem atuando mais fortemente na área. Em termos de recursos, projetos já em andamento. O Coronel Franco Azevedo também apresentou, né, o ProDefesa 5, que a gente conseguiu captar em 2023, da CAPES e parte do Ministério da Defesa, para a formação de uma rede de instituições IATQ, 96 pesquisadores, 43 instituições, a rede já está bem integrada, com grande participação da ICM, como o Coronel apresentou anteriormente. E agora, no final de dezembro, no final de 2024, dezembro de 2024, nós já recebemos o que a gente batizou de Quantum 2. Né? Então, a gente batizou todo um programa, né, com uma sequência de projetos, programa Quantum do IME. Então, estamos no Quantum 2, rodando já, voltado para a comunicação quântica. 2 entregáveis principais. Então, cristais geradores de fótons únicos, em torno de 30 milhões, a grande monta. E o que a gente batizou como rede Hermes quântica, que é estabelecer uma rede de comunicação quântica voltada para a defesa. Né? E
que é o projeto, é o entregável dentro da FINEP, que eu sou responsável, mas visto dentro do Exército como um projeto isolado. Tá? Resultados esperados nessa primeira fase. Então, modelo de protocolo de distribuição quântica de chaves, QKD, Quantum Key Distribution, baseado em emaranhamento em enlaces FSO e fibra. Uma meta intermediária em termos de FSO, nós vamos tentar fazer um FSO redirecionável, né? Um link FSO redirecionável através de espelhamento, feito no Pão de Açúcar. E a gente brinca, daqui a pouco eu vou falar da rede chinesa, né? Que seria o nosso satélite chinês. Né? A brincadeira foi que seria o primeiro satélite geoestacionário de baixíssima órbita. Baixíssima. É uma brincadeira, mas o nosso objetivo é sempre fazer iterações sucessivas, né, de crescimento, de avanço tecnológico. Então, eu acho que é uma etapa intermediária bem importante, né, no caminho de uma possibilidade de um enlace satelital. Grandes parceiros, então, o Senai Cimatec, estamos com bolsistas lá do Senai Cimatec trabalhando no Rio de Janeiro, no projeto. A UFAM é uma enorme parceira também, até por conta do investimento atual no Instituto de Pesquisa do Exército na Amazônia. Né? Então, nós estamos propondo, fruto do nosso comandante, do IME, General Galdino, alguns projetos estruturantes para viabilizar o crescimento, né, do IPAM. Um deles é a segunda fase da rede Hermes Quântica, que eu vou apresentar mais para o final da minha apresentação, e a UFPE também em Pernambuco. Falou-se muito da DARPA, que são as iniciativas, então, já que eu vou dar um foco na parte de rede de comunicação quântica, aqui são as diversas iniciativas distribuídas ao longo dos anos. Nem é um slide que esgota todas as iniciativas, mas o Alexandre também comentou isso, né? Existem muitas iniciativas, e muito se falou da DARPA, a primeira rede, então, olha, DARPA, tá? Lá em Boston. Não está em operação hoje em dia, né? Mas foi a primeira a ser estabelecida. Naturalmente, depois disso, né, a China avançou rapidamente. Então, hoje, o nosso norte, em termos de rede de comunicação quântica, é a rede chinesa. Né? Já tem mais de 2.000 quilômetros entre Pequim e Xangai, via enlace de fibra ótica, com diversos repetidores, 2 satélite mísseis, para apoio na geração e transmissão das chaves quânticas. Né? Por isso, a brincadeira com o satélite chinês. A rede Hermes Quântica, em termos de conhecimento, né, vem de uma parceria que se iniciou anteriormente, em 2023, com a rede Rio Quântica. O Alexandre também já apresentou, com o objetivo de estabelecer uma rede de comunicação quântica metropolitana, abrindo caminho para a internet quântica no Brasil. Aquela reportagem da revista Pesquisa FAPESP, que você colocou lá no slide, né, apresentou as 3 iniciativas mais avançadas no Brasil. Então, ela falou da Rede Rio Quântica, lá da UFPE, em Pernambuco, e da Federal de São Carlos também, né, como as 3 redes em desenvolvimento no Brasil que estariam mais avançadas. Então, os participantes, UF, CBPF, PUC-Rio, UFRJ, e mais recentemente, que foi no último edital, esse do CNPq, o IME entrou. Né? E realmente estamos bastante integrados para botar essa rede em funcionamento. Aqui é uma brincadeirinha, é legal que está diferente do slide do Alexandre, né? Seremos nós da rede de criptografia, Alice, Bob, o Charlie é o Charlie Chinha, que é o Deb do Deb Lloyd, né? O último a entrar. Aqui é a Eve, né? De eavesdropping, tentando escutar todos os canais. E como nós fomos os últimos a entrar, eu botei o Frank Sinatra ali, para representar o IME. É uma brincadeirinha, normalmente faz sucesso esse slide, assim, até para o pessoal que não, ainda está iniciando na área, né, para a gente quebrar o gelo. Eu fiquei na dúvida se eu botava o monstro, né, o Frankenstein, mas na verdade o Frankenstein é o doutor, né, então vamos lá. Mas então, aqui já é o projeto da rede Hermes Quântica, primeira fase, né?
Então, a gente vai aproveitar o enlace que já foi instalado na Rede Rio, esse já está em operação, nós temos duplicidade de infraestrutura, nós temos tanto fibra quanto o FSO. O FSO foi instalado esse ano também. E o próximo enlace que nós vamos instalar é um com a ICM, para quem não conhece Rio de Janeiro, aqui está o Morro da Urca, na verdade, né, o primeiro estágio do bondinho, Praia Vermelha, IME, ECM do outro lado da Praia Vermelha. Então aqui, de início eu iria fazer esse enlace diretamente com a ICM, mas como a gente já pegou o know-how de estabelecer esse, o pessoal da equipe, né, estamos pensando em já fazer com o espelhamento, né? Claro, com diversos desafios. Um dos grandes desafios, o professor Puig está aqui, sabe, é fazer o alinhamento do FSO, manter esse alinhamento. Nós vamos ter mais um ponto de trepidação ali, né, para manutenção. Vai ter uma parte de controle de alinhamento dos espelhos, mas é um desafio que a gente está disposto a tentar superar. Senão também a gente não faz pesquisa, né? É o objetivo de pesquisa. Então aqui é um outro exemplo, né? Em termos de paisagem, nós estamos muito bem localizados. Porque o Pão de Açúcar? A gente já tem uma sala que era um repetidor rádio com PDC. Então, é uma sala que a gente consegue ocupar com novos equipamentos, né? Para instalar uma nova infraestrutura. Tá? Por favor, os 2 vídeos que eu tinha pedido, aqui eu estou fazendo um paralelo, né? À esquerda é um centro astronômico em Graz, na Áustria, né? Porque o Anton Zeilinger, outro prêmio Nobel de quântica, participou da instalação da rede chinesa, né? Ele coopera ativamente, então ele está varrendo a passagem do satélite Mísseis. Eu estou fazendo uma ponte, né? Porque a gente, claro, estamos muito longe disso, mas quando a gente estava fazendo o alinhamento do nosso FSO, lá é o IME, fazendo o alinhamento do FSO com o CBPF. Tá? Esse laser foi utilizado somente para fazer o alinhamento. O enlace é 1550 nanômetros, comprimento de onda telecom, então invisível, né? Justamente a gente aproveitou a noite para poder alinhar o equipamento. Aqui, e fruto dessa nossa experiência, dentro do Exército, eu dei uma pesquisada, foi o primeiro enlace do tipo, FSO instalado. Eu não vou passar essa notícia não, né? Uma reportagem, até está cortada, bem curtinha, mas para não atrasar mais, está disponível o link. A Record se interessou de ir lá divulgar, mostrar o enlace instalado, né? Falou um pouquinho da Rede Rio Quântica. E quem é da área de pesquisa científica sabe que é difícil de ter uma TV aberta interessada em divulgar as coisas para a gente, né? Abertamente, assim, eles procuraram a gente. Então foi bastante interessante. E aqui foi o nosso último resultado. Então, eu acho legal que a gente, né, nesse último painel, estamos conseguindo apresentar resultados já de pesquisas realizadas. No projeto da rede Hermes Quântica, nós adquirimos o equipamento QKD da ID Quantique, quem é da área sabe, a gente já conversou, né? E semana passada, 17 de setembro, a gente já colocou em operação. Tá? Então, já temos um canal de comunicação quântica instalado, funcionando, gerando chaves, né? Dentro do laboratório. Tá? Aqui a equipe participando da instalação. Ele faz um BB84 em time beam. Tá? Depois, conforme for, a gente pode sentar e conversar sobre essas partes mais técnicas. E eu botei um resultado aqui pequenininho, mas esse é um dos mais importantes, né? O buffer de chaves ali, chaves quânticas sendo geradas e o buffer cheio, né? Então, nessa data, a gente teve esse resultado aqui. Engraçado que deu 6 meses depois da instalação do FSO, da data de instalação do FSO. Então, é legal, a gente já tem condições. A minha fibra ótica para o CBPF está pronta, IME CBPF. Só está faltando um trechinho para o meu laboratório. Então, a gente vai ter uma fibra direta, via fusão, sem emenda mecânica, do laboratório o meu laboratório é o laboratório de fotônica, do IME, até o laboratório de quântica, que o Alexandre apresentou.
né? Eu pretendo instalar esse pequeno trecho que está faltando interno até semana que vem, quando eu retornar ao I. E a segunda fase, por conta do IPAM, nós tem um conjunto de questões, então eu estou bem rápido, que vão se somar aqui nesse ponto, né? No programa Amazônia Conectada, não sei se os senhores já conhecem, né? O projeto Amazônia Conectada foi iniciado pelo Exército, depois foi tomando maior porte, virou um programa interministerial. Agora eu já estou ouvindo Norte Conectado, com um novo nome, né? Acho que são essas transições acabam dando o nome dos programas. Eu estou ouvindo o Norte Conectado atualmente, mas eu sempre trabalhei, meus alunos trabalharam lançando fibras, né? Aqui é uma balsa de lançamento de fibra, são um conjunto de fibras subfluviais que atendem comunidades ribeirinhas e os pelotões de fronteira, fornecendo os mais diversos serviços à comunidade que antes não tinham, inclusive telemedicina. Como a gente tem acesso ainda aos nós desses enlaces e ainda tem algumas fibras apagadas, eu acho que é um bom passo a gente pegar o que a gente está desenvolvendo e... Meu despertador avisando do tempo. Desculpem. Eu acho que é uma boa oportunidade a gente aproveitar essa infraestrutura para fazer testes, né? Inclusive, o edital FAPESP-FAPERJ saiu finalmente, né? Eu estava esperando esse edital há algum tempo. A gente já está com a equipe montada e sempre foi a nossa ideia tentar fazer um enlace Rio-São Paulo, né? A grande dificuldade é achar uma infraestrutura de fibra para fazer esse enlace, né? Fibra disponível que a gente possa tentar implementar as nossas técnicas. Mas a gente vai propor isso no edital, inclusive eu já iniciei o contato com a ANEEL, pensando em fazer nos cabos OPGW, né? OPGW, que é aqueles que vão no alto da rede de distribuição elétrica. Optical Ground Wire, né? Eu acho que vai ser legal, não sei se você é da área. Legal. Eu tentei o contato com a TIM também, já iniciei, porque eu acho que vai ter operadora querendo divulgar essas questões, né? Na ANEEL, talvez seja, usando o PGW, talvez seja legal por não ter tanto roteamento. Eu imagino que não vai ter tanto roteamento, a gente não pode ter, tá? Equipamento ativo no meio do caminho, mas é legal de saber, porque me interessa essa conversa. E o ITA, a gente teve uma reunião hoje de manhã cedo, né? E já está convidado, tá? A entrar com a gente, porque até os nós que a gente andou estudando, seria ITA, no percurso da Dutra, né? ITA Lorena, Amã e talvez Volta Redonda, que tem UF lá, né? Então, a gente está pensando numa proposta, se conseguir alguma infraestrutura para poder instalar as técnicas que a gente já está desenvolvendo, né? A gente já está estudando, já está fazendo na Rede Rio, na Rede Hermes também. O equipamento tem um alcance de 120 km, já dá para botar para funcionar, tá? E na Amazônia Conectada, mesmo objetivo, a gente tem lá fibras apagadas, né, que pode fazer testes. Eu já estou em contato com o segundo CTA, lá é Centro de Telemática Diária, no Exército. Desculpa, segundo não, quarto de Manaus. Analisando a atenuação das fibras para ver de onde para onde, de Manaus até onde a gente vai conseguir fazer um teste, tá? E esse seria a segunda fase da rede Hermes quântica. Tá, senhores? Muito obrigado. É isso. Bom, então, e sempre em benefício do tempo, né?
Nós temos 5 minutos para fazer, no máximo, fazer perguntas. Então, perguntaria à plateia alguma consideração, alguma pergunta. Sharp. Por favor. Esse aqui, ó. Não dá para confiar nesse aí, não. Isso não é. Oi, agora funcionou. Bom dia, meu nome é Eduardo, sou da Anatel, como eu falei com o professor Andrés agora, e sou pós-doc aqui no ITA e aluno do Cimatec, então está tudo conectado aí nessa apresentação de hoje. A pergunta que eu quero fazer é simples, é mais a título de curiosidade, né? As apresentações foram excelentes, a senhora e os senhores trouxeram informações bem interessantes, né? Talvez fosse um painel que merecesse até um segundo turno aí para a gente ter mais tempo, né, professor? Fica para sugestão. Mas eu queria saber se vocês têm uma estimativa da quantidade efetiva de pesquisadores em computação quântica no Brasil hoje. Eu vi um dado bem simplório, que falava em 120 pessoas, de fato, full-time em quanto, né? Mas hoje, pelas apresentações eu vi que esse dado é furado, e eu queria ouvir do senhor se existe uma estimativa, não é nada para a gente anotar nem publicar, não, mas para a gente ter um raio-x, talvez, uma big picture, observando a academia, setor militar e tudo junto. Obrigado. Gustavo, também posso falar um pouco, né? Assim, essa área começou, na verdade, ela começou sendo chamada de informação quântica, né? E assim, existe uma coisa chamada Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, né? Informação quântica, que existe já há 20 anos, né? Existe há 20 anos. Então, tem 20 anos de vários pesquisadores trabalhando nessa área que é correlata, né? Que é correlata. Então, tem muita gente trabalhando em informação quântica, computação, comunicação, né? Sensores, né? Mas e coisas correlatas, né? Agora, se você falar especificamente em computação, eu acho que é difícil. É difícil você quantificar isso. Agora, com certeza, no Brasil tem uma comunidade grande e robusta trabalhando nesse guarda-chuva todo, né? Que se chama informação quântica, que tem computação, comunicação e sensores. Alguém quer colocar? Eu acho que esse número ele se refere aos pesquisadores que eram parte do INCT. Tá? Dos últimos anos para cá, o número aumentou muito, né? E esses eram, acho que, os professores, e também tinha alguns só os professores, né? Tem um número muito maior. Na área, em particular, de computação quântica, ela é uma barreira de entrada relativamente baixa se você for trabalhar com algoritmos quânticos, que você não precisa de uma infraestrutura tão grande. Então, eu vou te dizer que esse número pode triplicar, porque tem quase toda a universidade já tem alguém ali que está usando algum tipo de algoritmo quântico para fazer isso daí, né? Só para complementar finalmente, em São Paulo a gente fez um levantamento desse, a gente tem cerca de 50 pessoas em São Paulo, e isso é mais abrangente que os 120 que você mencionou, que é os egressos do INCT que estão em posições permanentes nas universidades federais, paulistas, estaduais do Brasil todo. Mas isso não leva em conta a massa de estudantes, pós-docs, que pelas fotos que você viu, provavelmente parte disso também envolve. E, sobretudo, acho que a gente tem que tomar cuidado quando a gente faz a contabilidade dessa massa, para não, sobretudo quando entra nessa questão que a Valéria mencionou, né? Por exemplo, IA. Se você vai contabilizar quantos pesquisadores fazem IA no Brasil e leva em conta todo mundo que usa algum algoritmo de IA numa empresa, tal, você vai ter um contingente enorme, né? Isso foi uma preocupação no programa, no PIBIA, no programa de inteligência artificial. Mas se você olha quem realmente está desenvolvendo pesquisa dura em IA, é um número muito menor. Então, essa cautela também deve ser aplicada para esse contingente, senão dá a impressão que a gente não tem esse problema. E a gente tem um problema de recurso humano. Eu acho que o problema maior nessa parte de RH é que a maior parte do contingente que a gente tem de pesquisadores e de pessoas especialistas na área vem da física, tá? E a física é fantástica. Como foi mencionado aqui, mais de 20 anos tem esses grupos que já estão trabalhando muito duro e fazendo isso. Mas não é suficiente, porque para você levar
essa tecnologia para o mercado, ou para, seja esse um mercado na área de defesa, ou seja ele um mercado na área civil, você precisa ter todo um contingente de engenheiros que tem um nível, talvez não tão aprofundado na física, mas que conseguem levar a tecnologia para esse mercado muito grande. E esse tipo de formação não existia. Tá? Tanto que o Cimatec optou por começar com um curso de especialização, não de mestrado, não de graduação, porque era a forma mais rápida da gente formar os engenheiros necessários para desenvolver essa tecnologia. E o nosso foco tem ido mais nessa área. Então, ainda existe uma lacuna muito grande. E eu posso te dizer, eu falei aí que a gente está com um número de profissionais envolvidos, né, maior de 80 já fazendo. Toda vez que a gente vai para uma conferência, eu tenho gente de fora fazendo oferta para todos os meus pesquisadores. E a gente está aqui numa correria para contratar e oficializar eles de forma oficial, porque todo mês eu tenho ameaça de perder alguém. Algum comentário adicional da mesa? Posso encerrar? Então, sempre em benefício do tempo, e, claro, teríamos muitas perguntas, e enfim, nós podemos conversar, abordar os palestrantes individualmente mais tarde. Tá? E, com isso, encerramos, nesse momento, o painel temático número 4, né? Número 5, Academia e Unidades de Pesquisa. Tá? Eu agradeço a todos a atenção, a presença, especialmente as brilhantes contribuições dos palestrantes desta mesa e dos demais painéis. Muito obrigado, e eu passo a palavra e o microfone para o nosso anfitrião, Coronel Daniel. General Corrêa Filho. Licença. Boa tarde já a todos. Esse painel, eu havia comentado que era o último, mas é o mais empolgante de todos, né? Prazer enorme ter conhecido a professora Valéria, que eu não conhecia, o doutor Alexandre. E a gente assistindo essas apresentações, a gente renova a nossa esperança no sucesso do projeto. A gente vê toda essa capacidade já instalada em todas as instituições de pesquisa e universidades, nos dá um ânimo muito grande. E o ânimo dos professores aqui, o professor Widerrecker, que já está com a gente já conversando há bastante tempo, o professor Ricardo também, o ânimo desses professores nos injeta uma alegria muito grande, uma segurança. Tá? E eu reflito isso para todo o encontro de quântica. A gente tinha se proposto a fazer um encontro que não seria um encontro acadêmico, seria um encontro com um único eixo central, que é o projeto AITER, e um encontro em que a gente teria a oportunidade realmente de se conhecer pessoalmente. A gente já conhecia todos esses atores aqui por videoconferência várias vezes, mas seria um encontro que a gente se conheceria pessoalmente e poderia discutir de forma estruturada todos esses temas fundamentais para esse projeto. Então, tivemos vários painéis, eu vou retomar alguns deles aqui. O primeiro deles, a gente teve abertura, né? Na sequência, o primeiro painel político estratégico, representantes do MCTI, GSI, MRE. Na sequência, tivemos um painel de fomento à indústria, muito interessante, a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, que é inclusive uma das patrocinadoras aqui do evento, a FINEP com o Dr. Carlos Aragão, e a Petrobras, conversando bastante com a gente. Mais um tópico aqui de inteligência e projeto estratégico, a inteligência e projeto estratégico com o representante da BIM, subdiretor de contra-espionagem. O diretor viria, né? Quase veio aqui. E é interessante porque a gente começa a tratar uma governança quase que em paralelo, quando a gente trata da segurança da informação, da segurança dos nossos pesquisadores, com a governança do projeto propriamente dito. E isso tem uma interface muito grande, professor Marcelo, com o MRE também. Tivemos a presença aqui da primeira secretária Larissa. Na sequência, hoje, tivemos um painel muito bacana de defesa e CIT, uma conversa muito produtiva com todos os envolvidos. E esse último painel, fantástico, né? Esse é o tipo do painel que a gente volta a ter orgulho de ser brasileiro, né?
Quando a gente olha a Embraer, vê o avião sendo exportado, produzido, a gente tem orgulho, a gente vê essa capacidade de mentes brilhantes e laboratórios fantásticos, a gente tem bastante alegria também. Então, acho que o Encontro Nacional de Quântica, ele logrou um êxito muito grande, a gente conseguiu executar exatamente o que a gente tinha planejado para fazer. A gente agora consegue, de mãos dadas, caminhar em direção ao nosso próximo marco, que é o dia 23 de outubro, para a gente oficialmente fazer o lançamento desse grande projeto. E no próximo ano, todos nós aqui trabalharemos juntos para fazer o projeto de fato acontecer e iniciarmos uma segunda fase sem solução de continuidade da primeira fase. Tá? E as últimas palavras de agradecimento, é um momento interessante também que a gente está com o comandante de defesa cibernética aqui e os oficiais generais lá de dentro do Condeciber. E é muito interessante por quê? Porque o primeiro Encontro Nacional de Quântica, ele surgiu a partir de um convite do Comando de Preparo, que eu estava lá no Comando de Preparo na época, para o general Alain, que era o comandante de defesa cibernética, e eu acho que é muito representativo. Aquele primeiro encontro foi um encontro para a gente se conhecer, para a gente tatear, ver para onde caminharíamos. Tivemos um segundo encontro que foi mais ou menos nessa direção, e esse talvez seja o primeiro encontro que a gente tem uma direção muito bem definida, com todos lado a lado. E tê-lo aqui, general, é uma alegria muito grande para a gente, porque o senhor representa o Condeciber que começou com isso tudo. Então, agradeço muito a presença do senhor nesses 2 dias. A gente sabe que é muito complicado um 3 estrelas ficar fora de sede por 2 dias completos, ainda mais trazendo outros 2 oficiais generais de 2 estrelas consigo. Então, a gente agradece muito, fica muito feliz. E com a devida autorização do Tenente Brigadeiro Neubert, diretor-geral do Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial, eu declaro encerrado o 3º Encontro Nacional de Tecnologias Quânticas para a Defesa. Muito obrigado.